Quando nós passamos por um processo de dor, nós passamos fases. E estas fases que nós queremos agora compreender para melhor entender o que acontece conosco neste processo da dor, como ela nos leva assim a um avanço por etapas distintas uma da outra e bem diferentes também uma da outra. Tudo isso é para o nosso autoconhecimento. Nós vamos falar da primeira etapa. Quem pode escrever, escreva, porque eu vou resumir assim o que é a primeira etapa, o que é a segunda, pelo menos para ter a visão de cada uma. A primeira etapa no processo de dor é o choque e a negação. Primeiro processo, primeira etapa no processo de dor é o choque e a negação. Agora vejamos bem, é interessante como a mão de Deus usa o próprio choque como uma proteção contra a completa devastação emocional que poderia a pessoa sofrer. Deus usa este choque para proteger a pessoa. A sua primeira fase de dor, ela está em estado de choque. O estado de choque é como uma anestesia usada pela mão de Deus para que a pessoa não seja destruída completamente pela dor. Ela fica naquele estado de choque. Vocês já viram uma pessoa em estado de choque? Quer dizer, ela ainda não absorveu a verdade do que realmente aconteceu. Leva assim um dia, 2, 3, aquele estado para que ela possa ir tomando consciência da dor ou da gravidade. Isso nós chamamos de estado de choque, que é a primeira fase desta realidade. É um tempo para que a pessoa possa desenvolver uma nova maneira de pensar e de ver a vida, de ver o futuro a partir daquele presente doloroso. Para compreender isso, é como você tem que olhar para um automóvel. Considere os amortecedores de um automóvel. Para que são projetados os amortecedores? Para proteger o veículo dos impactos provocados pelos buracos das estradas brasileiras. Onde tem muito buraco, o amortecedor protege para que o buraco não provoque um balanço tão violento. Sem eles, os componentes do carro, componentes especiais do carro, se romperiam com facilidade, dada a violência dos golpes desferidos nas rodas durante aquele caminho na estrada. É assim também na vida. O choque vem como o amortecedor. Nossos amortecedores internos foram colocados por Deus, absorvem a severidade do golpe até que possamos reajustar e adaptar nossa mente para aceitar a brusca mudança nas condições da pista da vida. E a atuação do amortecedor pode durar alguns minutos ou até mesmo algumas semanas. No entanto, se esse período se estender demais,
algo está errado. Portanto, esse choque é algo temporário. É uma fuga temporária da realidade para que a gente possa se adaptar ao fato acontecido. O choque é algo assim temporário. Nessa primeira etapa da dor, então o primeiro aspecto é o choque, e o segundo aspecto da primeira etapa da dor também é a negação. A negação. Negação é o ato de recusar-se a encarar a realidade, que em geral pode causar enfermidades mentais, emocionais em vários graus. Deus equipou-nos com seu Espírito a fim de que sejamos capazes de enfrentar a realidade, de agarrar a mão dele, segurar na mão de Deus. Nós cantamos tão bonita aquela música, não é? Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai para frente, sem medo, enfrentar a realidade, agarrando a mão de Deus, como nós rezamos no Salmo 22, de andar pelos vales da sombra da morte, pelos vales escuros, pelos vales sombrios, o Salmo 22, e de superar todos os obstáculos que porventura a vida nos proporcionaram. O Espírito de Deus habitando em nosso interior, zelando por nós, podemos repetir as palavras do rei Davi. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo nenhum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Ainda que eu atravesse o vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Eu gosto muito de pedir às pessoas que rezem, nas orações que eu dou para elas, o Salmo 22, porque dá esta confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esta certeza, esta força, esta vida, mesmo quando a morte faz cair uma enorme sombra sobre a nossa vida, podemos ter experiência de confiar em Deus, que Ele não nos abandona. Sempre que estivermos passando por momentos difíceis, podemos encontrar coragem na palavra de Deus, nos fatos que a Sagrada Escritura nos narra, onde mostra a fidelidade de Deus presente junto ao seu povo, aos seus eleitos, aos seus escolhidos. E não deixa de ser diferente para a nossa vida. E qual que é a vontade de Deus para nós? Que enfrentemos a realidade, passemos por ela, saiamos vitoriosos, seja ela qual for. Encarar a realidade é extremamente difícil e doloroso, porém fugir dela é muito mais penoso ainda. Portanto, qual que é a primeira fase da dor? Choque e negação. Isto vem de quem? De Deus, para que a pessoa não seja totalmente destruída. Isto é uma ação divina. Depois, a negação é quando a pessoa não quer aceitar. Tem pessoas que vivem a negação de uma forma tão doentia mentalmente que elas nunca acreditam que aquele fato aconteceu. Elas chegam a negar
Isso é uma mentira, isso inventaram isso. Um caso, por exemplo, de uma pessoa que me falou comigo, uma mãe. Meu filho está acusado de ter feito um roubo. E ela está convencida de que isso é verdade, tudo, mas ela nega. Quer dizer, ela vive uma negação de uma realidade. Isso causa mais prejuízos para ela, porque ela não pode assumir e vivenciar aquele fato e superar aquela dor que está. Ela nega viver aquela dor. Nega viver aquela dor. E assim pode ter outros fatos na vida. Com drogas, por exemplo, acontece muito isso. Todo mundo sabe na rua, todo mundo sabe na cidade, mas o pai e a mãe não acreditam. A mãe e o pai, não, meu filho não é drogado. Menino maravilhoso. Só eles não sabem. Né? Sabem, mas vivem a negação. Vivem a negação em vez de enfrentar a situação de frente, de se confrontar com o fato. É duro, claro que é duro, mas pior é negar. Pior é viver a negação. Muito bem, vamos ver a segunda fase da dor. A segunda fase da dor é a ira. Ira, ou se quer colocar também raiva, ira, é a segunda fase do processo da dor. E é caracterizada pela ira ou raiva contra Deus, contra o diabo, contra si próprio e contra a pessoa que causou a dor ou a perda, ainda que já tenha falecido. Portanto, a segunda etapa da dor é a ira ou raiva contra Deus, contra o diabo, contra si mesmo, contra a pessoa que causou a dor ou a perda, mesmo que já tenha falecido. Depende aquilo que era mais significativo e depende aquilo também que era menos compreendido. Vamos dizer, uma pessoa tem uma experiência pseudo-religiosa. Ele pensa que ele é religioso, mas não é religioso. Ele tem uma casca de religião. Essa pessoa pode ter uma tendência de ter logo um ódio, uma raiva contra Deus pelo fato acontecido. Mas, na realidade, ele não era uma pessoa de uma profunda experiência de Deus. Então, isto pode estar muito presente, muito presente. Deus é tão grande que ele pode abarcar a tua raiva contra ele. Muitas vezes é um processo complicado, precisa ajuda para sair dessas realidades. Contra Deus, cremos que Deus é imensamente bom e que Ele está no centro e no controle de nossa vida. Portanto, quando uma tragédia, sofrimento, doença, perca, cruza o nosso caminho, não compreendemos porque Deus não evitou tais coisas que nos acontecesse, ferindo-nos de forma tão cruel. Jogamos para Deus a responsabilidade de estarmos passando por aquele sofrimento. Se Ele é Pai, se Ele é bondoso, se Ele é amoroso, se Ele é poderoso, se Ele pode tudo, por que Ele permitiu que eu sofresse tal dor, tal realidade? Em geral, nesses casos, nós temos alguns limites. Primeiro limite é um limite de conhecimento racional. Desconhecemos que, como ser biológicos, nós nascemos, crescemos e morremos. Como ser biológico.
Nós ignoramos que, como ser biológico, o nosso corpo biológico, desde o nosso nascimento, está sujeito a doenças, enfermidades, independentes da vontade de Deus ou não, mas próprios da realidade biológica, do biológico. Esquecemos que determinadas doenças, epidemias, podem abarcar uma população inteira, mas o mais forte que esquecemos, e aí não entra no biológico, entra em parte, mas esquecemos que o biológico está aqui no mundo só de passagem, que o biológico não vai permanecer para sempre aqui no mundo. O nosso corpo biológico está em transição por este mundo. Claro que a nossa natureza humana, veja bem, não somos feitos de aço. A nossa natureza humana se comove ao ver o sofrimento de uma criança, de um bebê, porque nós queríamos, humanamente falando, que isto fosse já para um velhinho de 90 anos, 95, não para um bebê que deve crescer, desenvolver, realizar. Deus entende. Deus não fecha os braços a essa nossa dor. Ele acolhe essa nossa dor. Os braços de Deus, o coração de Deus é infinitamente grande para acolher até a nossa revolta, e Ele acolhe. De outro lado, precisamos ter uma compreensão. E aqui tem a diferença, por exemplo, da doutrina católica e da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela traz mais conforto na medida em que ela pensa e racionaliza. Porque a doutrina espírita, crendo na reencarnação, se aquela criancinha morreu pequenininha e doente, não tem importância, ela vai voltar no outro ser e ela vai viver, vai ser feliz e vai se realizar. Eles então têm uma resposta para isso. Nós não cremos assim. Morremos, vamos para Deus. Não voltamos para nos encarnar em ninguém. Assim é a nossa doutrina. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas, quando perdem seus entes queridos, sempre procuram o espiritismo. É uma fuga da realidade. Portanto, o biológico leva muita revolta contra Deus. Não vou dizer para vocês, eu até como padre, não que eu revolto contra Deus, eu fico sem saber o que dizer para uma pessoa quando ela me vem trazer essa dor. Eu acompanhei uma criancinha que morreu aqui na UTI em Ponta Grossa, 6 meses. O que dizer para a mãe, o que dizer para o pai, embora eles me deram um bom exemplo de fé. E ela está grávida de novo agora. Mas também há experiências que são muito poderosas e marcantes, como a experiência que eu tenho aqui com meu compadre, minha comadre, Francisco e Ondina, que perderam o filho adolescente há vários anos, quase 20 anos atrás, não sei se é exatamente isso, de leucemia, e ele era bem jovem, e foi aí que eu encontrei com eles. Fui uma quarta-feira visitar o Francisco e a Ondina, onde a morfina não fazia mais efeito na doença, e era exatamente no dia 14 de julho. E eu estava tão cansado porque eu estava sozinho na igreja do São José, com todas as novenas o dia inteiro. E à noite ainda fui para a catedral pregar a novena da festa da padroeira da cidade de Ponta Grossa, Santana. E naquele dia a Ondina falou comigo que eu fosse visitar o filho dela.
E eu disse assim: eu vou, mas não sabia como eu iria. Eu estava tão cansado, que eu não andava mais, acho que eu me arrastava assim. Chegando lá, aquele jovem, adolescente, cheio de vida, se acabando. Eu não sabia o que fazer, entrei no quarto, me ajoelhei nos pés da cama, mandei que eles se ajoelhassem. Primeiro mandei que eles pedissem perdão de todos os pecados deles. Depois peguei o óleo, bastante óleo de oliva, abençoei e falei: agora vocês como pais, eu vou ficar ajoelhado aqui em oração. Tirem a roupa do filho de vocês. Tirou toda a roupa, ele ficou completamente nu. E eu falei: vocês vão passar óleo da cabeça aos pés dele. Ungir o corpo inteiro. Deus me deu aquela inspiração. Não era só um pouco, era para passar o óleo no corpo inteiro. Passamos este óleo e aconteceu uma grande graça. Do dia 14 de julho ao dia 14 de setembro, festa da exaltação da cruz, ele faleceu sem ter nenhuma dor física e não precisou tomar mais nenhum remédio para dor e morreu sem nenhuma sequela da doença. E naqueles 2 meses eu preparei para entrar no céu. Sentava com ele e falava do paraíso para ele. No dia da morte dele, ele mandou me chamar. Pela manhã, do almoço, estava tão fraquinho, reuniu todas as forças dele, sentou na beira da cama, me deu um abraço e agradeceu tudo que eu tinha feito por ele. E depois, deitado novamente, sem convulsão, sem hemorragia, sem nada, ele faleceu. No dia 15 de setembro, festa das dores de Nossa Senhora. Ele foi sepultado, mas para a família do Francisco e da Undina começou uma vida de Deus. O Filho do Céu trouxe para eles uma força divina. Acompanhamos, fomos juntos até o cemitério, voltamos para casa e entre nós nasceu daquela dor um amor profundo de convivência com os meus compadres, que são hoje meus compadres, que dura até hoje. Portanto, a morte daquele jovem adolescente trouxe tanta bênção para esta família, tantas graças, que naquilo a gente não vê a destruição, mas a gente vê uma bênção. Ali surgiu uma bênção, uma força, uma esperança na vida deles. E lá do céu, até hoje, muitas bênçãos ele continua mandando, sem dúvida. E no dia da morte ele quis comer pão. Para mim era muito simbólico o significado do pão, o significado de Jesus, mas de chamar e agradecer. Ele teve 2 meses de uma verdadeira catequese para entrar no paraíso. Entrou. Claro, meu compadre e minha comadre ficam ainda comovidos depois de tantos anos, mas é como se a história fosse ainda hoje. E por isso é muito importante, mesmo quando o sacerdote está esgotado, ainda ir como pastor. Se eu não fosse lá aquela noite, não teria acontecido aquela graça daquela maneira. Isto é muito importante. E vocês também, quando são chamados a encontrar as pessoas que podem até estar numa revolta contra Deus,
Às vezes vocês ali naquele momento ajudam a pessoa a ter uma experiência de Deus. Portanto, poderia também ter sido uma revolta contra Deus. E não foi. Foi uma bênção extraordinária de muitas graças que eu pude testemunhar acontecendo nestes 20 anos. Há realidades impressionantes, como Deus também abarca o conhecimento da realidade que uma pessoa vai viver. Eu conheci uma senhora chamada Ivana, do Jardim América. A Ivana, que não era católica, era espírita, uma mulher muito inteligente, que estava com câncer. Pesquisava na internet sobre a doença dela, sabia tudo. E ela então falou com as vizinhas dela, do Jardim América, que ela queria falar comigo. Nunca dava certo de eu fazer essa visita lá, na casa dela. Até que numa segunda-feira, antes de eu viajar para Francisco Beltrão, eu fui visitar a Ivana. Quando eu entrei naquele quarto, alguma coisa misteriosa, divina aconteceu entre nós. Nós nos sentimos assim como irmãos e como se fôssemos parentes muito queridos um do outro. E conversamos, e eu rezei por ela, pela Ivana, e ela não podia acreditar no que estava acontecendo, e ela pegava na minha mão, mas ela dizia: o Senhor é real, é dessa terra. Outras pessoas vieram aqui, eu nunca senti o que eu estou sentindo. O Senhor volte para falar comigo novamente. Eu disse: eu vou para Francisco Beltrão e quarta-feira eu venho te visitar. Voltei quarta-feira, fiquei sabendo que a Ivana estava no Hospital Bom Jesus para um momento rotineiro do tratamento dela. Ela ia receber plaquetas, mas não estava em perigo de morte. Fui na quinta-feira com o irmão Aladim, me levou de carro lá, conversei com ela pela manhã. Coisa que eu nunca faço. Eu disse para ela assim: à noite eu volto para te visitar e vou trazer um presente para você. E à noite, descendo com ele no hospital, eu disse: Aladim, eu vou ganhar essa alma para Deus. Descendo, voltamos à noite, e eu entrei às 9 horas para falar com ela, e sem que ela percebesse, nem falasse em confissão, eu fui fazendo uma confissão com ela. Falei: vamos passear com Jesus na sua vida. Você lembra de alguma coisa? Talvez isso não foi tão bom. Vamos entregar a Jesus. E ela estava felicíssima. Ela sentia uma alegria, uma felicidade. Aí depois de toda aquela conversa, sem falar em religião, nem espiritismo, nem doutrina, nem nada, eu disse para ela: Ivana, eu trouxe para você o presente que eu falei. E ela disse: qual presente que o Senhor me trouxe? Eu falei: a Santa Comunhão. Jesus. Ela ficou tão feliz. E eu dei comunhão para ela. Mas ela ótima, conversando, tranquila. Isso já era 9h45. Naquele momento eu tive uma visão. Eu vi a Ivana vestida de branco, linda, sendo levada para o céu pelos anjos, todos eles em volta dela como uma coroa, e levando flores em volta, rosas,
brilhantes, luzes. E eu contei para ela o que eu estava vendo. E ela falou, que coisa mais linda. Pronto, já era 15 para as 10. Despedi e saí. Às 10h15, meia hora depois que eu deixei o hospital, ela teve uma parada cardíaca e morreu. Subiu para o céu como uma princesa. Eu fiquei tão marcado pelo contato de 3 dias com a Ivana, segunda, quarta, que era para ser quinta, que quando foi no outro dia que eu fui encomendar o corpo dela, eu não conseguia. Eu chorava tanto como se fosse alguém da minha família. Nós criamos um laço em 2 dias de encontro, 2 dias, que não tinha uma explicação. E a família toda estava em paz. Foi uma coisa impressionante. Deus tem essas realidades com a morte que são impressionantes. Portanto, esse mistério, por que estamos falando isso? Porque há bênçãos e há pessoas também que sofrem a revolta, a mágoa pela perca contra Deus. Mas nem tudo na morte, nas pessoas, é uma revolta. Há também muita experiência de paz, de amor, de entrega, até com crianças como esta, Priscila, e até com outras famílias. Portanto, nós devemos entender e não julgar as pessoas quando elas sentem esta revolta. Deus tem o braço maior para acolher no seu abraço tudo isso. Depois, às vezes as pessoas levam por muitos anos e tem pessoas que até se afastam da religião por esta revolta, por esta dor. Em momentos como esse, a razão da pessoa talvez deseja gritar bem alto. Isso não faz nenhum sentido. E uma pergunta começa a atormentar a mente dos que sofrem. Por que Deus? Por que você fez isso? O mesmo acontece com os solitários e rejeitados. Em Coríntios 13:12, o apóstolo Paulo deixa claro que sempre haverá perguntas sem respostas que deveremos enfrentar. Veja bem, perguntas sem resposta que devemos saber enfrentar. Em 1 Coríntios 13:12. Portanto, hoje não conhecemos tudo clara, agora vemos como um reflexo, como em espelho. Mas então veremos um dia face a. Conheço em parte agora, mas um dia conhecerei plenamente. Agora eu não conheço tudo, conheço apenas parte desse mistério. Devemos confiar no Senhor. No livro dos Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 5-6, nos ensina o que a confiança em Deus resulta em segurança e direção. Ter confiança em Deus nos traz uma segura direção em nossa vida. Ter confiança em Deus nos traz uma segura direção. Provérbios 3, 5-6. Portanto, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Portanto, quando a gente atravessa essas tormentas da vida, nós necessitamos de direção. Portanto, esta referência bíblica de Provérbios nos mostra que confiar em Deus é o caminho para seguir na direção correta. Lá está o caminho, a direção correta. Confiar implica permitir que na vida
existam algumas perguntas sem respostas. Na vida, existem algumas perguntas sem respostas. Isto é confiar. Confiar. Eu confio. Portanto, eu me capacito também a lidar com algumas perguntas sem respostas. Eu não tenho a resposta, mas eu confio. Eu não tenho a resposta, mas eu sei que Ele está comigo. Eu não tenho a resposta, mas Ele está comigo. Porque às vezes as pessoas querem respostas para tudo, né? O sacerdote, principalmente quando está no ministério, tem que ajudar as pessoas, sofre com essa parte. Porque as pessoas, quando nos procuram, elas querem uma resposta. E às vezes a gente não tem uma resposta. Eu não tenho uma resposta. Mas tem uma proposta. Proposta da fé, da oração, da perseverança. Mas às vezes não tem uma como explicar. Hoje nós vimos aquela mãe que está aqui, né, que estava pela manhã com seu filho. Como dar a resposta certa? Como explicar aquela enfermidade? Não é fácil. Depois eu vou falar sobre o aspecto do maligno e depois de nós mesmos, quanto a esse segundo ponto da dor, para explicar melhor essa realidade. Eu só vou citar a terceira etapa da dor. A etapa terceira da dor são as emoções incontroláveis. Terceira etapa da dor, as emoções incontroláveis. Qual que é a primeira etapa da dor? Choque e negação. A segunda etapa, ira ou raiva. A terceira etapa da dor, emoções incontroláveis.